Marcos capítulo 14, do verso 29 ao verso 31 está escrito: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro foi um dos discípulos de Jesus mais atuantes e em quem os evangelhos dão o maior destaque. Ele era um homem cheio de falhas, carregado de defeitos, impetuoso, mas mesmo assim Jesus o escolheu e o amou, porque Jesus não via somente as falhas de Pedro, mas o Senhor conseguia ver qualidades nele que seriam úteis para o crescimento do reino. Os erros que Pedro cometeu são visíveis em todo o Evangelho, mas mesmo sendo aquele que mais erra, ele é o que certamente mais se arrisca a ter intimidade com Jesus. Basta lembrar que ele foi quem andou sobre as águas, que ele foi aquele que cortou a orelha do soldado que estava prendendo Jesus. Ele esteve presente no momento em que Jesus operou a maioria dos milagres, como a grande pesca e a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos nós, em algum momento, vamos falhar com Deus. E de forma consciente vamos negar o nome de Jesus. Isso aconteceu com Pedro. Quando Jesus falou aos discípulos que eles iriam abandoná-lo, Pedro ergueu sua voz e disse que, ainda que todos o abandonassem, ele não o abandonaria. E que, se fosse preciso, ele estaria disposto a morrer por causa de Jesus. Mas Jesus afirmou que naquela noite ainda, Pedro o negaria 3 vezes. E o que Jesus tinha predito, poucas horas depois aconteceu. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, a Bíblia diz que todos, inclusive Pedro, o abandonaram. No pátio do sumo sacerdote, Pedro seguia Jesus de longe, e ele estava se aquecendo numa fogueira junto com os soldados. Uma criada o viu e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Pedro, então, o negou pela primeira vez, dizendo que não o conhecia. Novamente a criada acusou Pedro, dizendo que ele era um dos que andavam com Jesus. E pela segunda vez Pedro não assumiu que era seguidor de Cristo. E mais uma vez, os que estavam sentados perto dele apontaram para ele dizendo: você é um deles. Você é Galileu. Naquele momento, Pedro, pela terceira vez, começou a se amaldiçoar e, jurando diante daquelas pessoas, disse que não conhecia Jesus. Naquela hora, o galo cantou pela segunda vez, como Jesus disse que aconteceria. Pedro, então, se lembrou das palavras de Jesus e o texto diz que ele começou a chorar. Pedro representa eu e você. Pedro representa a igreja. Em alguns momentos ele se mostra valente e corajoso, disposto a agir a qualquer custo. Em outras ocasiões, ele é fraco, medroso, influenciado por aquilo que vê e amedrontado pelas ameaças ao seu redor. Em um momento ele tem uma profunda revelação divina e o Espírito de Deus coloca palavras na sua boca. Em outros momentos, o próprio Jesus tem que repreender o diabo na sua vida por causa da inconsequência das suas palavras. Mas o que mais nos encanta é o fato de que, apesar de tudo isso, Jesus não desistiu de Pedro. Pelo contrário,
Quando Jesus ressuscitou, o Evangelho de Marcos registra que um anjo disse a algumas mulheres para contarem aos discípulos e a Pedro o que tinha acontecido. Por que o anjo não disse, avisa os discípulos e a João? Afinal, João era o discípulo amado. Ou avise os discípulos e a qualquer outra pessoa que tenha tido um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não nos escolhe por causa das nossas qualidades. Ele nos escolhe por sua própria vontade, segundo os seus próprios desígnios. E se Ele nos escolheu, Ele é quem nos capacita. Jesus mandou avisar especificamente a Pedro. E houve um momento em que Jesus, numa conversa, perguntou se Pedro o amava. E Jesus fez essa pergunta por 3 vezes. Afinal, Pedro o havia negado 3 vezes. Na terceira vez em que Pedro afirmou que o amava, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E ainda acrescentou que ele, Pedro, era pedra, era uma pedra pequena, mas que sobre essa rocha, falando agora de si mesmo, ele edificaria a sua igreja. Jesus estava dizendo, se você me ama verdadeiramente, prove esse amor, cuidando daquilo que mais importa para mim, que são vidas, que são pessoas. A partir do momento em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, depois do Pentecostes, a impetuosidade de Pedro foi colocada a serviço do reino. Agora sim, ele poderia até mesmo morrer por Jesus. Pedro já tinha recebido todo o conhecimento. Ele já havia andado por 3 anos e meio com Jesus. Ele tinha aprendido muitas coisas, mas agora era diferente. Ele carregava Jesus dentro de si e por isso ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Eu quero que você saiba que, apesar das nossas falhas, dos nossos tropeços, Jesus não desiste de nós. Muitas vezes nós nos sentimos indignos do amor de Deus. Olhamos para nós mesmos, para o nosso passado, para os nossos erros e concluímos que nós não éramos e nem somos merecedores desse amor tão grande que nos constrange. Mas Deus nos amou. O apóstolo João disse que ele nos amou de tal maneira, ou seja, ele nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nós. Assim como Jesus não desistiu de Pedro, ele também não desiste de você. E assim como foi pedido àquelas mulheres que avisassem os discípulos e a Pedro que Jesus havia ressuscitado, Deus também fez com que a mensagem de salvação chegasse até mim e até você, por causa do seu grande amor e da sua infinita misericórdia. Ele não desiste de nós. Eu quero orar por você. Senhor, nesse momento em que muitas pessoas são tomadas pelo sentimento de abandono, de incapacidade, porque não conseguem lidar com seus conflitos e com suas crises, a ponto de querer desistirmos de tudo, como é maravilhoso ouvirmos a Tua palavra, que nos faz lembrar que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama e não desiste de nós. Nos perdoe porque muitas vezes somos fracos e negamos o Teu nome com as nossas atitudes, nossas palavras, adotamos um comportamento que não condiz com os Seus princípios. Queremos andar nos Seus caminhos, Pai. Nos enche com o Teu Espírito e nos dê ousadia e coragem. E a mesma impetuosidade que tivemos um dia no mundo para levar uma vida de pecado, que nós tenhamos também para o crescimento do Teu reino. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem.
ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.